Aí pessoal, mais uma vez então aqui é o Marcelo da série Timbó. Pessoal, então assim ó, continuando a minha ideia é tirar as dúvidas de cada um de vocês ali que está tentando fazer a sua vaquinha. Nós já temos um pessoal ali do Rio Grande do Sul, Paraná tá pegando firme nisso. E mais algumas regiões que eu não vou conseguir me lembrar com quem eu já falei pelas minhas redes sociais. É o seguinte, pessoal. As dúvidas maiores em relação assim, ó, à fabricação da vaca é o seguinte: por que o Marcelo não faz para vender? Todo mundo me chama de maluco porque eu não patenteei e tal. Primeiro assim, ó, isso aqui já foi lá pelo ano 2010 que eu fiz essa vaquinha. Então assim, desde lá, na época não tinha muitas essas coisas de redes sociais assim, da minha geração não tinha muito esse contato. Então assim, foi que esse ano mais ou menos que eu botei isso tudo pra fazer, eu divulguei isso aí no YouTube, porque eu sou aquele cara que inventa muita maluquice, faz as coisas meio que sozinho e tal. Então assim, por que eu não faço isso para vender? Daria dinheiro? Daria. Tem que vender caro? Tem que vender caro. Por quê? Porque tu vendendo caro, tu vai precisar da garantia, tu vai ter que provavelmente criar uma empresa, uma serralheria, algo nesse sentido. E você está vendendo um equipamento elétrico, então assim, existe sempre o risco de você montar um sistema desse e tu tem que fazer também de uma maneira que seja segura, tá? Outra coisa, muda muito de região para região. Tu não tem como tu fazer algo barato. Poderia simplesmente dizer, o motor de um CV é o suficiente, e sendo que às vezes o camarada vai pegar uma cancha de 100 metros, é a pista no caso que eu digo, 100 metros de comprimento, com uma areia, uma pista com muita areia muito fofa, né? E de repente o motor não vai te atender. Então assim, vai patinar, alguma coisa vai acontecer ali. Aí o que que acontece? Tudo depende da distância. O meu caso aqui, o meu lugar aqui em casa onde eu estou treinando, ele tem hoje perto de 50 metros. É pouco, é pouco. Então assim, ó, para eu mudar aqui, isso, até agora eu teria um pouco de possibilidade de aumentar aqui, de chegar uns aproximadamente 70 metros. Para isso eu preciso desmanchar esse rancho. Então esse meu local aqui, para vocês verem aqui, eu precisaria desmontar ele. Esse rancho já é de família, é uma herança minha do meu avô. Isso era o nosso antigo rancho de gado e tal. Que a gente mexia com. Na época tinha as vacas de leite aqui, então eu teria que desmontar ele. Aí eu consegui estender mais uns 30 metros, talvez, ali, 25, 30 metros. Então assim, ficaria legal, ficaria muito bom. Porém, talvez eu vá parar com esse tipo de maluquice minha em relação a cavalo. Não sei se eu vou continuar. Então, assim, a nossa região aqui, ela é um barro bem argiloso até. E aqui, como era um local que as nossas vacas de leite ficavam, e meu avô, eles tinham muito costume na época de botar entulho. Então, assim, com resto de obra e tal, e antigamente eles tinham olaria, então fazia tijolo, essas coisas ali, era meio que depositado o resto de entulho, onde as vacas à noite pousavam para dormir, por causa para acabar com a lama, né? Então assim, ó, esse barro hoje, então o que aconteceu? Misturado com o barro argiloso, que fica duro. Então tá quase é um piso de grama, mas é bem firme, é duro, tá? Então assim, se chove é lama, vira lama muito fácil. E também quando dá tempo bom, fica bem compactado. Então assim, então eu tenho hoje aqui um piso bem duro, então para isso o meu motor de 1CV está me atendendo. Se eu fosse a pessoa que quiser fazer para vender, ele vai ter que entender que talvez ele vai precisar botar um motor bem mais forte. Conversando com outro camarada que faz vaca com um cabo, que não é desse modelo, que precisa ter uma terceira pessoa lá que pilota a vaca.
Ele usa um motor de 5 cavalos, na época ele me falou, com motor trifásico, né? E nem todo mundo tem energia trifásica, apesar que nas propriedades rurais a maioria já usa trifásico, né? Então assim, o meu é monofásico, 1 CV então. Para tu botar para vender, o maior problema é que na época a gente estava ali, aquela pessoa lá que fabrica as vacas elétricas, ele não estava chegando nessas ligações elétricas, tudo que eu faço. Então assim, até me propôs um valor na época para eu ajudar e tal, mas eu não quis fazer. Então assim, ó, ele tem a razão por quê? Em algum momento ele teve a razão quando ele me explicou que quando você vende uma vaca elétrica com cabo de aço que vai puxar a vaca, tu tem o problema da garantia e tal. E então assim, o que acontece? Tu vai vender o equipamento, ele vai às vezes para muito longe, para alguns lugares assim distante de onde você está, daí tu vai ter que ter a empresa ali que vai instalar para a pessoa. Tu precisaria fazer uma visita na propriedade para entender a real necessidade da pessoa. Então assim, tudo vai encarecer demais. Então assim, ó, eu não acho viável fazer para vender, a não ser que a pessoa queira muito. Então assim, fazer um investimento nessa área. A minha ideia é o que? É fazer sozinho. Eu usei a solda elétrica ou eletrodo, como muitos chamam, aquele aparelhinho ali de 200, 300 pila na época, ali custava o aparelho, era um aparelho barato, não comprei só para isso, né? Então assim, ela é toda soldada com eletrodo, o primeiro motor que eu usei era 1/3 de máquina de lavar, ele acabou queimando por até um vacilo meu. Depois acabei que eu consegui esse motor usado de uma Policorte de 1 CV que está me atendendo no momento. Eu gostaria, talvez, de botar até um de 2 CV, mas por enquanto esse de 1 CV está me atendendo, e quando ele queimar eu vou botar um de 2, que eu quero ver como é que ela vai reagir depois. Se eu aumentar a cancha, que desmanchar esse rancho para fazer aumentar aqui o negócio, daí provavelmente eu vá talvez botar um mais forte no futuro, porque daí eu acho que talvez vai começar a criar uma lama aqui, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, o pessoal me questiona muito sobre a ligação elétrica no controle. O que acontece? Eu percebi que, agora todo mundo me perguntando e tal sobre isso, essas boteiras que eu usei lá nos anos 2010 tá ruim de encontrar. Aqui na minha região eu também já não estou mais encontrando. Então assim, vai ter que adaptar outra coisa ali. Então assim, existe uma chavinha quadrada, aquela tipo de lata, uma alavanquinha preta que você liga e desliga. Eu acho meio chato porque a alavanquinha é um pouco pesada. Talvez vai ter que mudar a alavanquinha, fazer ela mais compridinha e tal. E de qualquer forma, ali ela vai inverter o para frente e para trás da vaca, já meio que automático. Isso os eletricistas, qualquer um eletricista ali na sua região vai conseguir fazer essa ligação para vocês, se vocês não se achar com isso ali. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Existem outros botões? Não sei. Teria que procurar, ir atrás e teria que, talvez, existe com lozinha, e tudo depende de quanto a pessoa está disposta a gastar. A ligação elétrica, então assim, um eletricista vai conseguir fazer isso para vocês. A dúvida dele vai aparecer quando o sensor desligar e cortar a energia daquela chave. Então aí vai ser aquele botão de pulso que vai mandar energia para o motor e vai fazer o começo do retorno até a mangueira sair do sensor e a vaca continuar o caminho dela no retorno. Então, o que mais assim de dúvidas que o pessoal tem em relação à polia? A polia do motor, a minha ali, ela tem 6 centímetros ou 60 milímetros de tamanho, a polia do motor. Como era uma policorte, ela já estava colocada e eu aproveitei a mesma polia que já tinha. A polia para Coreia em V, no caso assim, se alguém, no caso, tu quer a polia, a polia é em V, no caso, assim, é o que normalmente as casas de ferragem eles perguntam para a pessoa, se caso não tem a polia no motor. A polia embaixo no guincho, então a do motor é de 6 centímetros ou 60 milímetros. No guincho embaixo, a maior que eu tenho ali é de 20
centímetros ou 200 milímetros. E a roda ali onde tem o pneuzinho que corre o cabo, então ali essa ela tem também 200 milímetros, ou 20 centímetros, o tamanho do diâmetro da rodinha. Os pinhões ali de corrente ali do guincho, o maior então é o que? É a, é a engrenagem maior da bicicleta na frente, é aquelas monarquezinha antiga de feminina, bicicleta normal, essas barras circular antiga, a maior da frente eu usei no guincho, e a menor de trás tu compra também as menorzinhas, não sei dizer quantos dentes que tem aquilo ali, tem de mais dente, menos dente, então ali, aí tu vai, eu no caso fui soldando elas no eixo, né, junto com a roda ali que tem o pneuzinho, eu fui soldando ali. Obviamente ela vai querer empenar um pouco, daí tu vai endireitando ali conforme ela vai se entortar, porque é uma chapa fina, quando tu solda ela às vezes vai puxar um pouco. Então assim, a corrente ela tem um trabalho, ela trabalha, ela não precisa estar exatamente bem centrada, sabe? Ela não vai ficar caindo da tua tão fácil, não. Existem outras ideias, poderia botar câmbio de bicicleta para mudar as velocidades. Se você tiver um motor bem forte, de repente ali um de 3 CV, alguma coisa nesse sentido, tu pode botar um sistema de câmbio de bicicleta que ele vai ficar jogando a corrente de uma polia, de uma engrenagem para outra, e tu vai consequentemente aumentando a velocidade da vaca mais devagar ou mais rápida. O problema vai ser quando ela chegar na maior, que no caso seria ali aproximadamente de 20 centímetros. E existe hoje aquelas engrenagens hoje para bicicleta Aro 29, hoje que são kits de hora que eles falam para as bikes mais top de linha. Então assim, nós temos os pinhões ali, as engrenagens bem grandes. Daria legal? Daria. O problema é o que? Custo. É muito caro. Então assim, tudo depende de quanto a pessoa está disposta a gastar. Então assim, no meu caso aqui foi de uma maneira mais barata possível. O que acontece? Então, os pneuzinhos do carrinho que vai a vaca, eles têm hoje 250 milímetros aproximadamente, o 300 milímetros, são maciços, não tem rolamento. Eu sempre trabalho com graxa, muito óleo. O óleo é o que? É o óleo que eu tiro do meu carro na troca de óleo e meto ali e toco o pau. Outra coisa, só não boto óleo, obviamente, no pneuzinho ali onde o cabo de aço trabalha em cima, no pneu tu não vai botar óleo. Mas no restante, na correia também não vai botar óleo e tal, né? Mas assim, no resto ali que é feroso, tudo óleo, porque trabalho, o meu caso que é tudo com bucha. O rolamento é só no motor. No sistema elétrico, então, o motor, normalmente os motores novos ou menos velhos, entre aspas, eles têm o esquema elétrico desenhado. Então, assim, qualquer eletricista vai ler aquele esquema elétrico e vai fazer a ligação no teu motor. Outra coisa, aí me questiona muito por eu tentar, sei lá, vender uma parte e tal. Não vale a pena, tá? Porque, assim, ter que despachar para muito longe, eu teria que vender muito caro, e não é meu objetivo isso. Hoje eu vivo de outra coisa. Eu sou metalúrgico numa empresa de carroceria, de caminhão e carreta e tal, e eu trabalho nessa área, então, e eu invento muita maluquice, mas assim, de engenhoca, sei lá, para em casa, algumas coisas assim, eu já fiz bastante coisa, mas assim, o que estou mais divulgando hoje é nessa vaca. Eu tenho hoje um sistema que eu ainda estou tentando melhorar ele, que é um freio elétrico para carretinha de cavalo. Eu já tenho instalado na minha carretinha, mas ainda não está como eu gostaria. Então assim, eu teria que aperfeiçoar ele um pouco, e talvez futuramente eu vá divulgar ele. Pelo que eu pesquisei, não existe no Brasil nada que não seja meio que importado e que custe o olho da cara também. Então esse meu sistema ali também que eu fiz para minha cartinha de cavalo com freio elétrico, ele está me atendendo, mas assim, ali envolve um pouco de segurança. Máquina de lavar roupa, outro problema que a gente tem. Estou fazendo a minha
sozinho, ainda está em andamento também, então assim, conforme vai me aparecendo assim, sabe que eu estou tentando, sobrando um tempo, eu me dedico às vezes nessas maluquices, então assim, não é só a vaca mecânica, sabe? Eu sou assim muito de enjambrar coisas, mas entre aspas, enjambrar tentando fazer bem feito, uma enjambração que funciona, tá? Muitas vezes você tem que enjambrar a enjambração, tem isso, acontece. Então assim, outra coisa, então assim, voltando ao assunto da vaca, outra coisa assim, então ao cabo, então ali ele, sem a capinha plástica, ele tem em torno ali de 3,5 mm, com a capinha plástica ele chega ali perto dos 4 mm mais ou menos. Eu prefiro usar com capa plástica justamente para quando você botar a mangueira no cabo ficar mais fácil você passar fita isolante. Por baixo da fita isolante para dar camada, eu passei um rolo de fita silver tape, acho que é o nome. É uma fita cinza, que ela cola bem. Ela rende as passadas e depois tu dá o acabamento com a fita isolante. Mais alguma dúvida que o pessoal me pede muito? A rondana lá no final da cancha. Ela é uma rondana, é uma rodinha de trilho de portão. Então assim, se ficar maior, eu acho que não tem problema, menor. Quanto maiorzinha, obviamente o cabo trabalha um pouco mais leve, tá? Então mais ou menos nesse sentido. Mais uma dúvida que o pessoal pergunta muito é velocidade. A minha que ela está próxima dos 15 km por hora, mais ou menos, não sei dizer bem exatamente quanto a velocidade. É pouco, tu fica entre o trote e o galope do cavalo. No meu caso, do meu cavalo. Aí cada cavalo é um cavalo também. Não adianta botar mais velocidade porque eu não tenho espaço. Então assim, né, aqui no meu caso ali é umas 5 boleadas mais ou menos ali, tem que jogar armado. Para treinar o cavalo já serve, tá? Então assim, eu digo assim, ó, mas tu não vai treinar a esquerda, de repente tu não vai, o boi na cancha, o boi vivo, então ele vai hora pro meio da cancha, hora na beirada, hora pro lado esquerdo, hora pro lado direito, tá, tem isso, tem. Só que para quem não treina nada, o mínimo a gente está fazendo, então assim, às vezes você laça uma vaca parada também é bom, mas o teu cavalo, no meu caso aqui, eu sempre pego cavalos normalmente que tem barda, alguma coisa assim, eu não sou de ficar trocando de cavalo, meu cavalo sempre fica velho, é assim mesmo, e quando ele não conseguir mais é outro. E normalmente são cavalos bardosos, porque são mais baratos, que eu estou indo sempre nessa linha, e depois eu vou ajeitando o cavalo. Então assim, isso muda muito do animal e tal, né? Então assim, tu vai ter que cuidar um pouco o cavalo não pode correr em cima do cabo, né? Então tem isso, com criança tem que orientar. E porque às vezes a ferradura vai trancar no cabo. Lá no saca-laço, tu vai ter que fazer uma proteçãozinha para o cavalo também não pisar no cabo. Então são todos os cuidados que você tem que ter. Tu tem que fazer uma boa orientação. Obviamente você também não vai querer botar um cavalo chucro, muito loqueado, para laçar numa vaca dessa. Aí eu aconselho a pessoa começar o cavalo na vaca na moto, alguma coisa assim, e depois com o tempo você vai usando a vaca elétrica se não tiver ninguém ali para puxar a moto para você. Outra coisa, o meu guincho ali e o motor eles estão aterrados no chão, então assim tem um fio terra no chão ali para se acontecesse uma pior das hipóteses, sei lá, escapar uma fuga elétrica, ter ali para não ter o risco do choque elétrico, ajudar com um fio terra no chão então. Mais alguma outra dúvida que o pessoal me pergunta assim sobre valores. Na época essa vaca ela me custou mais ou menos assim uns R$ 1.200. Então assim, porque os motores eram usados, o resto é tudo ferro velho, com exceção das rodinhas do carrinho que a vaca está presa. Normalmente as pessoas que estão me mandando mensagem perguntando sobre isso, que querem fazer, elas já têm a vaca, então assim já ajuda, tá? Então, assim, o valor maior hoje é a vaca de fibra, ou algo nesse sentido, e o motor, né? Os sensores, então, são sensores de fim de curso. Existe um modelo mais antigo, que é o primeiro que eu tinha, que ele tem no sensor tem uma rodinha ali que ela fica trabalhando em cima do cabo. Essa rodinha, se ela for de ferrinha,
material ferroso é melhor, porque é de plástico, que nem até agora eu botei um sensor para quando faz o ré, se acontecer de eu esquecer por algum motivo, no ré ele desliga também, só que a rodinha é plástica, então assim, esse ele vai desgastar bem mais rápido. Então assim, é um sensor barato, eu paguei R$65 aqui na minha região. Outra coisa, para você não gastar muito de cara, tu vai botar o motor, o cabo, a vaquinha, tu põe só o sensor para a vaquinha quando ela for para frente, tu sai laçando na vaca, tu põe um sensor só para desligar primeiro para frente. Então assim, ó, lá desligando lá no final da cancha, o sensor vai desligar, tu vai lá, tu vai sacar o laço, tu vai vir de volta, enquanto faz a armada, você bota a vaquinha para voltar, e quando ela está chegando no ré de volta, tu desliga. Então assim, ó, tu não precisa botar um sensor já no ré. Então assim, ó, eu botei agora, depois de tantos anos, eu botei um ali porque muita gente me perguntava e eu quis fazer o teste para ver como é que era. Então assim, melhora, porque às vezes assim, acontecia, por exemplo, de eu sair com o cavalo, por algum motivo, alguém me distraía, e a vaquinha estava na posição de vir para trás e eu acabava ligando, saía com o cavalo e a vaquinha do que para frente ela ia para trás. Então assim, o motor às vezes ficava ali ligado, patinando a correia. Então assim, eu acabei botando um sensor no ré também. Mas assim, para tu testar se a pista, o motor vai ter a força suficiente, a, se tu vai conseguir fazer o guincho funcionar na velocidade que tu quer, primeiro tu põe o sensor só para frente, depois tu vai adaptando o sensor na parte do ré. No mais seria isso, pessoal. Eu espero que os vídeos sejam úteis. Eu sei que esse último aqui meio que falado é meio chato, mas não tem muito detalhe. E assim, eu espero que esteja ajudando a cada um de vocês. Então assim, é possível você laçar e treinar teu cavalo sozinho, é possível. Então assim, até um tempo atrás ninguém acreditava que também ia conseguir fazer e eu acabei fazendo. Então assim, existe essa possibilidade de você treinar o seu cavalo e fazer o seu treino de laço. E espero que nos rodeios ali vocês se destaquem por isso. E no mais, eu não estou mais indo em rodeio, então assim, dificilmente alguém vai me encontrar assim para tirar dúvidas assim pessoalmente, mas no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando então. Beleza, pessoal? No mais, um abraço, tudo de bom para vocês e se vocês conseguirem fazer, vamos botar no YouTube, vamos botar o pessoal ali para aprender, porque é ali que a gente tira as ideias e é legal cada um, sei lá, cada um vai fazer de um jeito, com certeza, isso já vai acontecer. Alguns vão querer vender, beleza, tomara que ganhasse muito dinheiro e que conseguisse ter uma... Eu vou ficar muito satisfeito de saber que outros conseguiram fazer então. Beleza, pessoal? Tudo de bom, um abraço e no mais é isso aí.